A pergunta é: Deus, o eterno Criador, fala nos dias de hoje com dons, com profetas, com profecias, enfim, como ele falava no passado? Existem duas escolas, a escola do cessacionismo e a escola do continuacionismo. Eu quero conversar com vocês aqui e eu não vou dar a minha opinião para não influenciá-los. Nós vamos falar sobre as duas escolas. A escola que acredita que os dons, as profecias cessaram, certo? Que algumas igrejas acreditam. E a escola, até cristãs também, que isso vem do judaísmo, a escola do cessacionismo. Ou seja, os judeus acreditam que o último profeta foi os profetas lá do Primeiro Testamento, os profetas de verdade, perfeito? E algumas igrejas cristãs, algumas teologias também acreditam que os dons, vamos dizer, de profecia, porque esse é um assunto muito extenso e muito complexo, mas as profecias realmente cessaram. Eu quero que você faça o seguinte aqui. Coloque a sua denominação, de que igreja que você é, e se você acredita, em qual linha você acredita, perfeito? Então eu vou te dar as duas linhas aqui, eu vou te dar os versículos bíblicos e nós vamos conversar sobre este tema. Então preciso muito do seu auxílio, do seu comentário aqui nesta aula de estudo bíblico para você, perfeito? Então, antes da gente continuar, deixa aí o seu Ahavti. Ahavti significa like em hebraico, e também, se você quiser aprender o idioma sagrado para os judeus, o idioma hebraico, começar um novo idioma aí do conforto da sua casa, apenas clique aqui no primeiro link da descrição, Aprenda Hebraico Agora, que você vai ver lá todas as informações, depoimento dos alunos que já fizeram, a grade curricular, informações, todas as informações que você necessita para começar o seu hebraico, perfeito? Então vamos lá com alguns pensamentos aqui. Bom, nós temos duas escolas, dois pensamentos, duas teorias, duas interpretações. A teoria do continuacionismo, que na verdade é uma visão mais comum entre os pentecas, entre os pentecostais, os carismáticos e neopentecostais, eles acreditam na continuidade dos chamados dos dons do Espírito Santo, certo? Dado à igreja primitiva, anteriormente aos profetas, inspirado e tudo mais. Essa visão acredita, então, se você for numa igreja pentecostal, não é muito difícil você ver aqueles profetas se levantando, até cochichando no ouvido do outro irmão, como se fosse entregando uma mensagem da parte de Deus, ou mesmo falando para toda a igreja, ou até pregadores, preletores da palavra, dando profecias. Até mesmo no YouTube você consegue, não é muito difícil, você consegue ver algumas profecias aí. Mas existe uma grande diferença entre profecia e profetada. Você sabe qual que é a diferença? Profecia vem da parte de Deus, profetada é da parte humana. Bom, não vou entrar no mérito aqui, cada um sabe no que acredita, perfeito? O continuacionismo é isso, pega aqueles dons do Espírito Santo, como profecia, revelação e tudo mais, e traz para os dias de hoje. Bom, o cessacionismo, obviamente, é a visão que cessou, é a visão na qual os dons do Espírito Santo, que foram de utilidade fundamental nos primórdios da igreja cristã, cessaram e deixaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Exatamente. Bom, os cessacionistas, aqueles que não acreditam
nessa continuidade dos dons, eles são divididos em vários níveis. Então, dentro de cada teoria, dentro de cada escola, há subdivisões ainda que realmente podem se diferir uma da outra. Mas vamos entrar aqui em um texto bíblico. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, fala do amor. São aqui 13 versículos. Capítulo 13, nós temos 13 versículos que fala do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, isso na igreja primitiva, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e que tivesse toda a fé, se não tivesse amor, nada seria. Mas tem um versículo aqui que vai falar um pouquinho sobre a questão do cessacionismo. Olha só. Versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte: o amor nunca falha. Ponto. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas estranhas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse é um dos versículos que contribuem para a ideia do cessacionismo. Só que em 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo anterior, esse texto vai falar um pouco dos dons espirituais. Então, 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só, deixa eu pegar um versículo legal aqui, ó. Olha só, versículo 4. Ora, há diversidade de dons. Há de haver diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro palavra da ciência, a outro pela a fé, a outro a dons de cura, operações de maravilha, a outro profecia, versículo 10, e a outro dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Bom, aqui nós estamos na igreja primitiva, certo? Alguns acreditam que os dons cessaram aqui. Uma coisa a gente tem que deixar bem clara. A gente tem que deixar bem claro aqui. Não é porque a pessoa, vamos dizer, faz algo extraordinário. Vamos dizer o seguinte, eu conseguiria transformar essa caneta em uma cobra. Se eu conseguisse fazer isso, se eu conseguisse transformar essa caneta aqui em uma cobra, isso seria um sinal. Meu Deus, como que eu consegui transformar isso? O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que eu conseguisse transformar isso em uma cobra, como fizeram os magos lá do Egito antigo, diante de Faraó, diante de Moisés e diante de Arão, nem todo sinal é manifestado por ordem, vamos dizer, por ordem de Deus. Existem duas fontes, apenas duas fontes. A fonte boa e a fonte má. Sinais, prodígios, maravilhas, milagres, profecias, discernimentos, nem sempre é um sinal de Deus. Mas, obviamente, se eu conseguisse transformar isso com outra fonte, com ajuda, com auxílio de outra fonte, é claro que todos ficariam maravilhados. E eu poderia dizer que eu sou um emissário de Deus. Meus amigos, eu não consigo, e eu não vou responder a pergunta inicial. Se Deus falava, se Deus fala hoje como falava antigamente. Nós temos duas escolas, foi as que eu citei. O continuacionismo e o cessacionismo. Cada igreja, cada interpretação, cada visão,
realmente vai defender o seu lado, certo? E assim, é bem difícil eu dizer aqui para você no que você deve crer. Então existem duas escolas, apenas para você saber. Esta foi uma aula express acerca disso. Eu sei que não dá tempo, já se passaram 10 minutos aqui e eu tenho o propósito de fazer vídeos que você pense, que você comece a investigar mais essas coisas, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo aí, comente aqui embaixo, deixe o seu like e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, Shalom, Shalom, Lehitraot, que significa Shalom, Shalom e até breve. Tchau, tchau.